Segunda Reis, capítulo 4, é um texto que nós conhecemos, você conhece esse texto. E nesta manhã de domingo, com muito temor e tremor, eu quero que cada um aqui possa olhar esse texto e tirar dessa narrativa uma verdade de Deus, um princípio de Deus, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. A carta aos Romanos diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso proveito foi escrito. Então, quando a gente lê um texto na Bíblia, a primeira atitude nossa deve ser: quais as verdades de Deus, quais as lições de Deus que eu posso trazer para a minha casa, para a minha vida? Quais são os princípios que estão colocados aqui? Na verdade, a palavra de Deus estabelece normas, princípios, estabelece um mapeamento divino de como chegar também a um resultado, como chegou o texto sagrado. É assim que precisamos olhar a palavra de Deus. O texto diz para nós, no capítulo 4, desta maneira: certo dia, eu vou ler aqui na minha versão, ali está a NVI, eu vou ler aqui na versão da Sociedade Bíblica. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vazias, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você pode dizer amém? Bíblia aberta, sentado. Esse texto tem para cada um de nós hoje, esse texto tem um princípio. E pelo Espírito da palavra de Deus, da palavra revelada de Deus, eu quero que você receba de Deus ordens a partir desta palavra. O texto começa dizendo para nós que certa mulher
das mulheres, dos discípulos, dos profetas. Essa primeira sentença, essa primeira informação, ela diz para nós, para mim e para você, que este texto, ele trata, ele apresenta uma situação desagradável que acontece na casa de um cristão. Não é uma casa de alguém que não serve a Deus. Não é uma casa de alguém que cultua a demônios. Esse texto, ele começa falando para nós que uma tragédia acontece na casa de um cristão. Tem cristão hoje aqui nessa manhã? Certa mulher, lindo essa colocação, porque essa expressão certa mulher, ela generaliza, ela universaliza o rebanho de Deus. Ela não identifica, ela não personaliza, não individualiza, ela não nomina quem é a pessoa. Porque se assim o fizesse, daria margem para alguém dizer assim: não, isso aí aconteceu, isso aconteceu com a irmã fulana, isso aconteceu com o irmão fulano. E como a palavra diz que não há maldição sem causa, talvez desse margem para alguém tentar achar uma resposta para isso. Olha, isso aí aconteceu com a família Filismina, e a família Filismina, ela fez por onde? Ela fez por onde? Então por isso aconteceu. Não, esse texto não dá margem para isso. Esse texto diz: certa mulher, das mulheres, dos discípulos, do profeta, dos profetas. Uma família crente, uma família que serve a Deus, uma família que teme ao Senhor, uma família que enfrenta uma adversidade. Então esse texto está falando, sabe para quem? Para cada um de nós aqui. Todos nós estamos expostos, estamos vulneráveis a contratempos. Todos nós. Ontem eu tive o privilégio de celebrar um casamento e eu comentei com a minha esposa como é que as coisas saem do nosso controle. Um salão bonito, uma igreja bonita, decorada, e na hora do casamento desaba uma tromba d'água em Niterói, e essa tromba d'água provoca uma ruptura na energia e acaba a luz. Ar-condicionado não pode funcionar, toda a decoração foi para o espaço, e eu saí do local que eu estava, do local do culto, e fui lá para um cantinho da recepção, para pedir a Deus misericórdia, para que a noiva, para que o noivo não se entristecesse com aquele quadro. Imagine você, foi em Niterói o casamento, imagine você um colapso urbanístico no trânsito, quando os faróis não funcionam. Tente imaginar você, as ruas de Niterói, em que o sinal não está sinalizando. Então está aberto, está fechado, quem respeita, quem vai, quem para, quem fica. Isso traz acidente, isso traz alagamento de ruas, isso traz engarrafamento. O casamento era para começar às 7 horas da noite, e nós começamos a cerimônia às 10 horas. As pessoas completamente encharcadas de água. Quem gastou um bom dinheiro no salão de cabelo,
foi tudo para o espaço. Quem usou os seus sapatos bonitos, foi tudo para o espaço, porque a chuva parecia que era chuva de dilúvio. Parecia um dilúvio que se abateu em Niterói ontem à noite. Você imagina como fazer? Eu cheguei cedo e a equipe de filmagem estava toda a postas, um pelotão de fotógrafos, cinegrafistas e tudo mais. A hora que eu cheguei, um grupo de música estava cantando, uma turma que deve cantar, talvez até meio profissional, cantavam bonito, uma harmonia perfeita, acompanhamento, mas quando falta luz, acaba tudo. Então não vai ter teclado, não vai ter instrumentos de corda, não vai ter microfone, não vai ter absolutamente nada. Pense nada, não vai ter nada. Um breu tão grande que não se enxergava quem estava 2 cadeiras atrás. Tente imaginar, a pessoa desenha um casamento a vida toda, e isso vai acontecer exatamente no dia do casamento. Exatamente no dia do casamento. Alguém ligando que não pode chegar porque está preso, porque o carro está na enchente, e etc, e etc. Coisas que acontecem. A pessoa que eu casei é filha de pastor, é uma pessoa que nasceu na igreja, é uma pessoa de Deus, mas não estava no programa isso. Não estava no programa isso. Mas acontece. Às vezes nós criamos uma certa imagem falsa, errada, que se somos de Deus, se ela é esposa de um discípulo de profeta, se ela é uma pessoa que tem um casamento bacana, e ela vai dizer aqui que o marido teme a Deus, é servo de Deus, é fiel, a gente tem a tendência de pensar, bem, esses problemas vão acontecer com eles lá fora. Vai cair um temporal no dia daquele moço que é espírita. Vai cair um temporal no dia daquele moço que bota umas coisas lá na esquina. Mas no dia de uma pessoa de Deus, que tem um monte de pastores na reunião, e que vai ter oração, e que vai ter hino. Não, isso aí não vai acontecer no dia de crente. Isso não vai acontecer. Às vezes acontece. Às vezes acontece. A minha esposa me lembrou ontem que uma amiga nossa de Niterói, que a filha casou num sítio, ela jejuou 40 dias antes do casamento, para que não chovesse no dia do casamento. Seria um casamento no sítio deles, ao ar livre. E não choveu. E o que é interessante é que choveu os dias todos anteriores. No dia do casamento não choveu. Aí teve o casamento. Ela sentiu tanto peso de Deus, falou assim, agora eu vou fazer mais 40 dias para agradecer. Porque não choveu no dia do casamento. No dia não teve chuva. Isso acontece? Excepcionalmente pode acontecer. Não é regra. Ontem foi um dilúvio ali. Uma pessoa de Deus. E a palavra que eu trouxe foi essa. Regozijai-vos. Este é o dia que fez o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes não está no programa isso. Certa mulher das mulheres, dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu. Essa mulher sabe a quem buscar socorro. Ela clama ao profeta. Ela não clama ao policial, ao delegado, ela não clama ao cunhado, ao parente, ela clama ao profeta. Agora o clamor dela é lindo. Meu marido, é lindo esse pronome, da maneira como ela coloca, meu marido. Ela tem prazer, ela tem alegria de dizer, ela enche a boca, meu marido. Ela não diz, aquele sem vergonha. Ela não diz aquele sem caráter. Ela não diz aquele. Ela diz meu marido. Nessa manhã, eu tenho um pedido a Deus, que cada esposa, nesta manhã aqui na igreja, consiga dizer a mesma coisa com essa entonação. Meu marido. Será que eu poderia ouvir isso hoje, nesta manhã? Hein, Luciane? Aleluia. Será que eu posso ouvir, hein?
Eu vou contar 1, 2, 3. Eu queria ver as casadas. Será que você consegue dizer: pastor, mas ele não merece. Pastor, ele não merece. Dá o desconto hoje. Diga assim, vou dar o desconto, porque ele vai passar a merecer. Só as irmãs, eu vou contar 1, 2, 3. Eu quero ver quem vai imitar essa moça aqui. Meu marido. Ih, mas tá difícil, tá vendo? Tá difícil. Mas será que a gente consegue? Nathalie, consegue, Nathalie? Consegue? Kátia, consegue? Crícia? Ele falou, ih, rapaz. Tem marido mandando não falar isso não, hein? Eu vou contar 1, 2, 3. Você vai dizer: pastor, mas não merece. Eu sei, mas passa a merecer, dá o desconto hoje. Dá o desconto. Rita, quero ouvir tua voz daqui. Fátima Suzek. 1, 2, 3. Aleluia. Meu marido. Meu marido. Meu marido. Que coisa linda. Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Irmãos, o nosso temor precisa ser notório. Quem sabe que você teme ao Senhor? Quem sabe? Como é que se sabe que alguém teme ao Senhor, irmãos? Diz para mim, como é que se sabe que alguém teme ao Senhor? Como é que se sabe? É o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. É o nosso cotidiano. E o cotidiano desse homem dava testemunho: meu marido, teu servo, e tu sabes que ele teme ao Senhor. Ou seja, não se discutia, era inquestionável. Ele teme a Deus, isso é notório. Ela vai dizer: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Nesta manhã Deus manda que eu diga algumas verdades para mim e para cada um de nós. Amados, a crise, a luta, a tempestade, a adversidade, ela pode até, escute isso como profeta de Deus, o que eu vou te dizer. Ela pode até chegar à porta da nossa casa. Porém, ela não tem o direito de entrar. Diga assim: é chegado o credor para levar. Ela não diz: profeta, o credor está lá em casa, no sofá lá de casa. O credor chegou à porta. O credor chegou e notificou a cobrança. O credor não entrou dentro de casa. Como profecia de Deus desta manhã, nós não podemos impedir a crise estourar lá fora, mas nós podemos impedir que a crise entre dentro de casa. Diga assim: a crise não vai entrar na minha casa. Ela pode vir até a porta, ela não vai entrar não. O credor chegou para levar meus 2 filhos para serem escravos. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada. Você pode repetir comigo esse versículo? Vamos, 1, 2, 3. Tua serva, o que é que tem? Tua serva não tem nada. Deus mandou que eu dissesse hoje à igreja: nunca mais diga que você não tem nada. Você ouviu o que eu falei? Diga assim: Deus me proíbe de dizer que eu não tenho nada.
diga isso. Nunca mais use essa expressão: tua serva não tem nada. Vamos enumerar o que essa mulher tinha? Você pode me ajudar? O que essa mulher tinha? Hã? Não! Essa mulher tinha muito mais. Diga assim: essa mulher teve um grande marido, um lindo casamento. Essa mulher teve 2 filhos. Essa mulher tinha um exemplo lindo do esposo, uma história linda para contar. Por que ela diz que não tem nada? O que você tem? Eu tenho uma linda história. Casei com um homem de Deus. Eu tenho uma linda história. Quem tem aqui uma linda história nessa manhã, meu irmão? Gostei. Cadê o André? André, a Kátia foi a primeira que levantou a mão. Vou falar com ele depois. A Kátia fez assim: essa mulher tem uma linda história. Essa mulher tem uma linda história. Tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Sabe, irmãos, são valores tangíveis e valores intangíveis. Valor tangível é uma botija de azeite que ela está vendo. Isso é um valor tangível. Valor intangível não vende no mercado, não está no shopping center. Valores intangíveis são concedidos por Deus. Essa mulher teve um grande marido. Essa mulher teve um grande esposo. Esse marido, ele juntamente com ela, deram 2 filhos para esse casamento. Tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Como não tem nada? Ela está olhando só para coisas materiais. O nosso grande problema é quando a gente começa a tirar o olhar do que tem valor e botar atenção no que não tem valor. Não está aqui nessa igreja hoje. Se estiver me ouvindo, é por amor que eu falo. Há anos atrás eu atendi um casal aqui dessa igreja. Ele, sargento do exército. Ela, uma advogada. Ambos os dois sabem que são amados. Mas o que eu estou dizendo agora, eu disse para ela, no rostinho dela, no olhinho dela, no narizinho dela. Um dia ela me diz assim: pastor, estou com um problema. O exército mandou meu marido para a fronteira. Lá para a fronteira com a Bolívia, Corumbá. Falei: que bênção. Vai ganhar um dinheiro da mudança, vai morar no PNR. Eu gosto de pescar. Aí depois eu vou lá dar um pulo para pescar com vocês. Pastor, só tem um problema. Eu sou advogada. Eu já falei com ele que eu não vou. Eu tenho um bom salário. Meu salário é maior do que o dele. Eu falei: mas ele é teu esposo. Quando você casou, você sabia que ele era militar. Não, pastor, mas eu não vou sair do Rio para aquela roça. Fizemos um acordo. Ele vai vir todo mês. A Força Aérea tem voo, ele vai se virar e vem. Falei: isso não vai dar certo, hein? Vai chegar uma hora que ele vai cansar de vir. Isso vai dar rolo, hein? Não vai dar rolo não, pastor. O filho está na escola. Falei: garota, tu toma juízo nessa cabeça vazia. Isso vai dar rolo. Ele veio. 1 mês, 2, 3, sei lá, 4 meses depois eu começo só a ver ela. Cadê o filho? Nunca mais vi. Pastor, aquele sem vergonha. Sem vergonha? Como sem vergonha? Como? Sabe, irmãos, hoje estão separados. Ele já está com outra família constituída. E ela está ainda aí na fila, esperando aí uma bênção para a vida dela. Eu não mandei recado, eu disse na lata dela. Falei: isso não vai dar certo. Não vai dar. Porque você está olhando um casamento a partir do teu emprego. Olha o casamento a partir de ficar velha ao lado dele. Olhe diferente isso. O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Pelo amor de Deus.
Tu tem uma história que não é vendida no mercado. Tu tem uma história linda. Um marido crente, um marido de Deus, um discípulo de profeta. Então, se eu te perguntar hoje: pastor, eu estou com aluguel atrasado, isso tudo passa. Pastor, eu estou com condomínio atrasado, isso passa. Pastor, minha geladeira está ruim, passa. Meu fogão só tem uma boca, passa. Você tem um marido fiel, tu tem muita coisa. Tu tem muita coisa. Tu tem uma coisa muito linda. Tu tem uma coisa muito linda. Então eu vou perguntar a você: o que você tem em casa? Por favor, me ajude. Você diga assim: eu tenho uma casa abençoada por Deus. Você entendeu? O que você tem em casa? Ah, pastor, meu sofá está rasgado. Ah, pastor, meu tapete pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fica discutindo o tapete. Ah, pastor, a tampa do vaso está rachadinha. Ah, por favor. Tu tem uma coisa que não se vende na Leroy Merlin, nem em loja nenhuma. Tu tem uma casa abençoada. Irmãos, esse pronome possessivo é uma posse linda. Meu marido. Não empresto, não alugo, não dou. Quem pode dizer isso nessa manhã, diga glória a Deus. Meu marido, isso é meu marido. Isso é meu, não está à venda, não está, é meu marido. O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Nunca mais diga isso. Vou repetir, nunca mais diga isso. Tem gente hoje, irmãos, acabando o casamento porque o marido não botou TV a cabo em casa. Tem gente, tem uma propaganda do diabo na televisão. Irmãos, o diabo está trabalhando como nunca nesse tempo. Não sei se você já percebeu a mensagem do diabo. O pai fala assim para o cara: e aí, o que você quer dar para casar com a minha filha? Eu vou dar uma internet 4G. Aí o cara, esse é o meu garoto. O que o cara quer dar para casar com a filha é internet para a filha usar e o sogrão também usar. É isso que tua casa tem, internet? O que você está dando, o que está botando na balança é ar-condicionado? É isso? Sabe, irmãos, ser pastor é complicado porque tu escuta coisa, às vezes não quer se calar. Pastor, a gente quer casar, mas eu já falei com ele, na comunidade eu não moro. Eu falei, vai. Ah, irmãos, Deus me poupou de ouvir uma maluquice dessa. Eu fico pensando uma garota que está casada e coloca, não, na comunidade eu não moro. Mas como é que ele não vai morar na comunidade? Como é que ele vai arranjar um outro local para morar, se ele não tem recurso? Então, se o elemento que condiciona é isso, não tem amor, tem interesse. E esse casamento vai pelo ralo, vai rápido. Casamento, irmãos, é aquele que ele fala assim: filha, não vai ter festa não, que eu não tenho. Ela vai dizer amém. Filha, olha só, eu consegui uma casinha, é ali em Belford Roxo. Ela vai dizer amém. Amém, ela vai dizer amém. A casa, filha, eu consegui uma meia água em Engenheiro Pedreira. Ela vai dizer amém, amém, glória a Deus. Meu paizinho não está mais vivo hoje aqui, está na glória. Meu pai conta uma história do colega dele que eu nunca mais esqueci. Viajou muito pela marinha, e uma vez estava nos Estados Unidos, e o colega dele, um garotão, um militar, bem namorador, conhecia uma garota lá nos Estados Unidos, uma americana. Ele arranhava o inglês e começaram a namorar. A história dá para fazer um filme. Contou para todo mundo no navio que estava namorando uma americana. O navio veio para o Brasil, a americana pegou um avião, amor platônico, desceu no Rio de Janeiro. Começaram a namorar, foram morar juntos.
E esse rapaz, colega do meu pai, morava em Madureira. Nunca mais esqueci disso. Aquela fronteira, Madureira, Cascadura. Aquela região ali. Um belo dia ele pega a Americana, bota a roupinha dele bonita, aquela roupinha de cara bonitão, e vai mostrar para ela a Zona Sul. Começa pelo aterro do Flamengo, Glória, Copacabana, Ipanema, Leblon. Ela ficou deslumbrada, Lagoa, Cristo. Quando voltou para Madureira, ela falou assim: eu querer morar lá. Aí ele falou assim: my girl, is beautiful girl. O que eu ganho, moeda, não dá para morar lá. Ela disse: não, eu morava na América do Norte, USA, eu quero morar lá. Não, filho, o que eu ganho tem que ser aqui, Cascadura, Bento Ribeiro, essa coisa aqui. Ela: mas aqui eu não morar, eu não gostar daqui, eu gosto de gostar de lá. E meu pai conta que ele chega da Marinha com a fardinha dele lá branquinha, a casa está vazia, o apartamento está vazio, e tinha só um bilhete: fui morar num lugar melhor. E o rapazinho entrou em depressão, ficou triste, porque ele descobriu que aquela paixão não era só por ele, era pelo conjunto da obra. E entre Copacabana, Zona Sul, e lá a região que ele morava, ela disse: não, eu quero ir para lá, ou então eu volto para o meu país. São casamentos por interesse. Nunca diga mais, nunca mais diga: tua serva não tem nada, o teu servo não tem nada. Você entendeu? Amém? Aquele sofazinho que está já bem cansado de guerra, mas é o sofá da tua casa. É o sofá da tua casa. Talvez a expressão mais bonita que a gente usa pouco, mas devia usar mais, é essa: lar, doce lar. Amém? Você pode repetir? Lar, doce lar. É aquele que você foi na casa e vídeo e comprou aquele prato Colorex, aquele garfinho de plástico, com a pontinha de plástico, vermelho, verde e azul. Mas sabe, irmãos, aquele franguinho que você pagou lá 5 pratas, e assou ele lá e botou na mesa, e pegou aquele jarro de refrigerante ou de suco, sei lá o que. Aquilo é um banquete. Aquilo é um banquete. A melhor comida que existe, irmãos, é aquela comida feita no fogão da tua casa. Pode acreditar nisso. O melhor omelete, a melhor farofa. Eu digo que a melhor farofa é da minha casa. Eu digo isso sempre. Então, em nome de Jesus, o que você tem em casa? Diga assim: eu tenho uma casa abençoada e muito próspera. Diga isso. Diga: eu tenho uma casa abençoada, muito próspera. Eu sou rico. Sou rico. Vê um neto orar para comer? Vê uma esposa acordar e de madrugada abrir o olho, olhar, ela não está na cama, e olhar, ela está ajoelhada. Eu sou milionário. Tem milionário hoje aqui, meu irmão? Você é milionário. Milionário. Tua serva não tem nada. Tem sim. Eu tenho uma riqueza de Deus. E além da riqueza de Deus, eu ainda tenho uma botija com um pouco de azeite. Mas eu sou rico. Amém ou não amém? Mas a Bíblia diz que essa mulher vai mostrar para nós que essa mulher tem uma outra coisa interessante. Versículo de número 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas. Eu queria ouvir a tua voz. 1, 2, 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os. Essa mulher tem credibilidade. Você tem relação com os teus vizinhos? Como é que os teus vizinhos te veem? Ah, pastor, como é que os teus vizinhos te veem? Ah, eu já falei aqui há uns meses atrás, um vizinho falou comigo. Ainda bem que aquela vizinha meia perturbada mudou. Porta com porta. A vizinha perturbada é crente. É crente.
E eu tentei advogar. Que isso, pô? Bacana. Mãe de um jogador de futebol. Que isso, rapaz? Uma pessoa bacana, um filho que é um cracaço. Aquela mulher ouvia aquelas músicas dela o tempo todo, o dia todo, numa altura doida. Porta com porta. Eu tinha que ouvir aquilo o tempo todo. Tinha que aumentar o meu som. Tinha que aumentar a minha TV, para que o barulho dela não invadisse o meu. Crente. Será que a gente tem noção disso? Pede emprestadas vasilhas. Irmãos, se essa mulher fosse uma mulher xiita radical, vai para o inferno. Ó, estou vendo um diabo aí na tua vida. Quando ela chega lá, vizinha, pode emprestar uma panela? Vai pedir ao diabo, ou vai pedir a Deus, vai pedir ao pastor da igreja, vai pedir ao pastor. Irmãos, não despreze os teus vizinhos. Os teus vizinhos são os teus melhores parentes, porque na hora, irmãos, na hora que pipocar a coisa, quem vai socorrer é o teu vizinho. A hora que pegar fogo no negócio, quem vai te dar o livramento, sabe quem é? Teu vizinho. E o teu vizinho às vezes nem crente é, mas é ele que vai ser bênção de Deus. Ele que vai ser bênção de Deus. Outro dia falava com alguém que o vizinho é devoto do moço do cavalo lá do Jorge. E quando falta água, é o devoto do Jorge que empresta a borracha com água. Ah, pastor, mas ele é devoto de Jorge. Eu sei, mas aqui eu estou usando água. O meu problema agora não é o Jorge, é água para tomar banho. E a água é o moço do lado que está dando. Diga assim, credibilidade com todos os vizinhos. Diga assim, vou ser simpático, vou construir empatia, vou ter um bom relacionamento com todos os meus vizinhos. Credibilidade para pegar emprestado, e só empresta quem confia. Então essa mulher tem um grau de confiabilidade na casa dela. Glória a Deus por isso. Diga aleluia por isso, meu irmão. Glória a Deus. Pede emprestado a todos os teus vizinhos. Não é alguns, é a todos. Todos os vizinhos. Pede emprestado. Versículo de número, próximo versículo. Então, agora eu quero ver a tua voz. 1, 2, 3. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus. Quantas coisas você enxerga nesse texto? Diga assim: esta casa tem ordem e princípio. Tem ordem e princípio paternal e maternal. O profeta fala: entra, fecha a porta sobre ti e sobre o quê? Teus filhos. Diga assim: os filhos reconheciam a palavra da mãe. Vivemos hoje num tempo de miséria, que é assim: pastor, só obedece o pai, não obedece a mãe. Pastor, só obedece o que o pai fala, o que a mãe fala entra no ouvido e sai no outro. Não permita que isso aconteça na tua casa. Uma das costas que eu levei foi porque um dia eu desrespeitei minha mãezinha que está aí. Ela não falou nada, só falou para o meu pai e disse: Antônio, Jaime não me obedece. Ele me chamou. Parece que está gravada a palavra dele. A tua mãe me disse que você desrespeitou ela. Enquanto eu estou aqui, eu sou cabeça. Quando eu não estou, ela é a cabeça. Se mais alguma vez na vida ela me falar que você desrespeitou, ele levantou do sofá, abriu a porta da sala e fez assim: aquela é a tua porta. Eu tremi, tive um tremor e disse dentro de mim: nunca mais vou cometer essa loucura. Nunca mais. Eu fico vendo casais que tiram da esposa a autoridade. Eu fico vendo casais nessa igreja que o pai dá uma ordem e a mãe vem e desfaz.
A mãe vem e desfaz. Ou o contrário. E não está percebendo que o diabo está entrando por aí. O pai fala, você está de castigo. Ou a mãe fala, você está de castigo. O pai vem e tira do castigo. Há anos atrás, a minha filha de Brasília mandou os filhos para cá e mandou a secretária dela junto para ajudar a cuidar. Cheguei do trabalho, meu neto está sentado numa cadeirinha de plástico na sala. Oi, filhão, dá um abraço. Ele falou bem assim, não posso. Não pode por quê? Estou na cadeira do pensamento. Cadeira do pensamento? Que palhaçada é essa? Aí vem a moça, a babá deles de Brasília. Ô, seu Jaime, é que ele está de castigo, me desrespeitou. Aí eu botei na cadeira do pensamento. Na hora meu ímpeto foi, mas eu sou vô, eu cheguei, então mudou tudo. Mas na hora que eu ia fazer isso, Deus falou assim, não. Se fizer isso, quando eu voltar para Brasília, ela está desmoralizada. Cheguei para ela e falei, quanto tempo ficar na cadeira? Ela está acabando daqui a pouco. Eu falei, ok, respeitei a ordem. Eu fico vendo hoje nessa brigalhada de iPad, a mãe fala assim, chega, hoje não tem mais iPad, hoje não tem. Aí o pai chega, pai, me empresta o teu iPad? Toma, filho. Sabe o que ele aprende? Ele aprende que a mãe dá uma ordem, a mãe diz não, o pai diz sim. Ou o contrário. O pai diz sim, a mãe diz não. Jesus disse uma coisa, eu quero finalizar com essa palavra de Jesus. Uma casa dividida, o que tem? Você lembra? Marcos capítulo 3, né? Coloca aí, Marcos capítulo 3, versículo 25. Posso ouvir a tua voz? Se uma casa estiver dividida contra si mesma. O que é uma casa dividida? Uma casa dividida é a mãe falar assim, come. O pai chega e diz, não precisa comer não, ele já comeu muito hoje. Come só a carne. Não precisa não, ele já comeu arroz, deixa. Irmãos, são pequenas coisas. São pequenas coisas que a criança vai colocando dentro dela, que são princípios diferentes para cada um. Se a mãe falar, fulano, você tem que fazer o dever de casa, o pai tem que corroborar e dizer, você vai fazer sim. Se a mãe falar, desliga a televisão, ele jamais pode negociar com o pai se pode ficar mais tempo na televisão. Porque a ordem já foi liberada. Casa dividida é quando um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. É quando um tolera tudo, o outro é muito rígido. Há que se chegar a um acordo com temor e tremor para andar numa estrada certa. Você entende isso hoje, nesta manhã? Amém ou não amém? Finalizando aqui no nosso texto, porque eu quero que você veja uma coisa interessante. 2 Reis, capítulo 4, ele diz, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Sobre ti e sobre os teus filhos. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre o que? Os seus? Diga assim, a crise pode até bater na porta da casa, mas dentro de casa a crise não entra, porque a casa está unida. Como vencer a crise? A crise vai ser vencida com união na família. Uma família unida vai vencer a crise de fora. Você entendeu o que eu falei? Diga, uma família unida vence a crise do lado de fora.
Vence ou não vence, irmãos? Vence ou não vence? Vence! Vence! Reúna a família! Você já pensou se um filho fala assim: eu não vou não, eu não vou pedir nada a ninguém, eu não vou não. Você já pensou? Lembra quando a arca foi construída? Deus falou para Noé: Noé, construa a arca. Noé jamais faria aquela arca sem a ajuda da família. Noé jamais faria aquela arca sem Cão, Jafé, as mulheres, a esposa e as noras. Aquela arca não seria construída. Mas quando a família se uniu, uma arca gigantesca foi levantada. Diga assim: uma casa dividida é uma casa arruinada. Você pode ter a maior televisão de LED ou de não sei o que na sala. Você pode ter a casa mais linda desse Brasil ou desse mundo, mas se tiver dividida, você não vai a canto nenhum. Mas se tua casa estiver unida, a mãe falou: filho, vai pedir emprestado, o filho vai. Filho, vem. Filho, fecha a porta. Filho, vamos nos reunir aqui agora. A família toda está unida ali. Sabe, irmãos, uma família unida é a senha para vencer a crise lá de fora. Papai e mamãe, ore pelo novo emprego dos teus filhos. Papai e mamãe, ore pelo currículo dos teus filhos. Há uma propaganda na televisão, acho que parece que é da Perdigão, que o filho vai fazer uma entrevista de emprego, leva o currículo, você já deve ter visto, e ele leva um sanduíchezinho de presunto ou mortadela, que a mãe faz para ele, ele leva. E quando chega na entrevista, aquele entrevistador pergunta assim: o que mais você tem para dizer sobre você? Ele abre e vê o sanduíche. Quem lembra qual é a resposta dele? Quando ele vê o sanduíche que a mãe fez, um pão francês com presunto ou mortandela. O que mais que você tem a dizer a teu respeito? Ele fala assim: que eu sou forte. Mamãe trouxe aqui um sanduíche para mim. Preparou um sanduíche. Ore pelo futuro profissional dos teus filhos. Chame eles na sala: filho, como é que está a faculdade? Como é que está o curso? Como é que está o Enem? Reúna, ore por eles. Sabe, uma casa fechada, uma casa unida, ela vai vencer todas as crises que bater lá fora. Todas elas serão vencidas. Uma criança reclamando da escola, talvez não seja a criança, talvez seja a escola. Talvez seja a escola. Uma criança que não aprende, pode ser que não seja o problema nela. Pode ser que o problema seja no método que a escola está aplicando. Mas se você reúne a casa, é linda essa coisa, reuniu a família dele e fechou a porta sobre si. Eu quero terminar dizendo: pare de deixar teus filhos do lado de fora da casa. Filhos do lado de fora da casa aponta para a gravidez precoce. Filhos do lado de fora da casa aponta para vícios, drogas, amizades não agradáveis. Feche a porta com os filhos em torno da tua mesa. Você pode dizer amém nesta manhã? Amém. Diga assim: crise, o teu espaço único é do lado de fora da minha casa. Porque a nossa casa, ela está repleta da unidade, do respeito e do valor de Deus.